vamos ao que Deus tem para nós. 1 Reis, capítulo 17. Uma palavra rema de um cunho profético. 1 Reis, capítulo 17. Se é de seu costume anotar, eu te convido a ter em mãos aí papel e caneta. Eu vou compartilhar coisas interessantes com você. 1 Reis 17, você já encontrou, diz amém? Versículo 8. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8, diz: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou-se e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, e que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: Traze-me uma vasilha de água para que eu beba. O verso 9 diz assim, o verso 10 diz assim: se levantou-se e foi. Você pode repetir isso comigo? Se levantou. Vamos dizer com mais ânimo? Se levantou. O texto em que ora nós acabamos de ler merece a minha e a sua preciosíssima atenção, por mais que estejamos diante de um texto familiar, aonde você já tenha ouvido tanta coisa boa ou até inesquecível acerca desse texto. Porém, dentro do que você sabe e conhece, permita-me, por graça, compartilhar a você uma visão. Deus levanta o profeta Elias em um momento caótico de Israel. Elias veio para quebrar o silêncio profético. A palavra de Deus é na sua boca. Eu chamo Elias de o profeta da autoridade. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai ao rei de Israel e libera sobre o rei de Israel uma palavra, dizendo: não haverá chuva em Israel segundo a minha palavra. Elias diz isso e Deus acaba respaldando a palavra que saiu da sua boca. Os céus sobre Israel se fecham. Chovia em outras cidades, mas em Israel não chovia, porque Elias liberou uma palavra e Deus a assegurou. Deus pode segurar, respaldar a palavra que sai da sua boca. A Bíblia diz então que Elias é conduzido por Deus ao ribeiro de Querite. Ele ficou lá no ribeiro alguns dias, sendo sustentado por Deus no tempo da seca de Israel. Ele bebia água do ribeiro e Deus enviava corvos, trazendo alimento para Elias. Mas como não há chuva, o ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, Deus vem a Elias de novo e dar a ele uma outra direção, dizendo: agora vai para Sarepta, que está em Sidom, habita lá, porque eu já ordenei uma mulher viúva que te sustente. Algumas coisas me chamam a atenção. Primeira delas,
Quando Deus o envia para Sarepta e diz a Elias as características daquela família ou daquela mulher que o receberia, Elias não vai indagar a Deus. Você não vai encontrar na Bíblia Elias fazendo perguntas como essa: será? Uma viúva vai ter condição de me sustentar? Vai dar certo isso? Não essas perguntas por parte de Elias, mas Elias simplesmente diz o verso 10, se levantou e se foi. Por quê? Porque Elias entendeu algo que, se eu e você também entendermos, é possível vivenciarmos dias melhores. O que Elias, pastor, entendeu que precisa estar claro para mim? Tudo que eu e você mais precisamos para vivenciarmos a manifestação de Deus é apenas de uma palavra. Põe a mão no ombro de alguém ao seu lado e diga a ele com ânimo, mas com ânimo. Diga assim: uma palavra de Deus na sua vida resolve. Os discípulos vão a Jesus e dizem assim: olha o que os discípulos disseram. Eles estão vindo de uma madrugada frustrante, porque a Bíblia diz que eles vão pescar e não pescaram nada. E um deles vão falar com Jesus e disseram assim: mestre, trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas se o Senhor liberar uma palavra. Um camarada veio a Jesus e diz a Bíblia, ele era ímpio. Ele vai a Jesus e falou assim: mestre, eu tenho vários funcionários na minha casa, um deles está doente, eu venho a ti, porque eu sei que o Senhor tem poder para curá-lo. Olha o que ele disse para Jesus: não precisa o Senhor ir lá debaixo do meu teto, basta daqui o Senhor liberar uma palavra, e o meu criado sarará. Ô meu irmão, o que eu estou tentando lhe dizer é que uma palavra de Deus na sua vida muda a tua segunda, muda a tua terça, muda a tua quarta, muda a tua quinta. Uma palavra de Deus na sua vida pode fazer esses últimos dias de novembro ser dia de liberação, de vitória, de milagre. Uma palavra de Deus na sua vida pode fazer desse dezembro que está chegando aí ser o melhor dezembro dos últimos 5 anos. Uma palavra de Deus na sua vida pode fazer você vivenciar milagres extraordinários. Então aprenda isso aqui: quando Deus te der uma palavra, vai lá e viva. Elias recebe a palavra e vai. Quando ele chega em Sarepta, que está em Sidom, ele encontra uma mulher na porta da cidade catando gravetos no chão. A mulher que Elias a encontra na porta da cidade, ela catava gravetos no chão. Isso aponta para a ocupação. Elias encontra uma mulher totalmente ocupada. Segundo, Elias encontra uma mulher cujo seu estado emocional naquele dia era péssimo. Por quê? Porque ela tinha certeza que após aquele dia ela morreria. Me empreste aqui o seu raciocínio. Qual é o estado emocional de alguém ao saber que no outro dia vai morrer? Então, emocionalmente, Elias encontra uma mulher em frangalhos, mal. Como assim, pastor? Sabe aquele dia que você não está bem? Espera aí, eu estou pregando para ser humano? É ser humano ou é anjo? Ah, ser humano, então tá bom. Ô ser humano, olhe para mim. Tem dias que nós não estamos bem. Isso aqui não tem nada a ver
com religião, com espiritualidade. Eu estou falando de humanidade. Tem dia que eu e você levantamos, é mais por causa do compromisso do que por vontade. Eu estou falando de humanidade. Tem dia que nós não estamos bem. Elias encontra uma mulher num dia que ela estava muito mal. Emocionalmente, aquela mulher estava arrasada. Sabe o que o profeta fez com ela? Olha o texto, vamos olhar o texto? O profeta a chamou no verso 10 e diz assim: dai-me um copo de água para que eu beba. Por ela estar mal, conjecturando eu posso fazer isso desde o momento que eu não fira o texto, ela poderia talvez nem respondê-lo. Ou se responder, ela poderia ser áspera e dizer assim: pediu água para a pessoa errada. Ainda mais mulher. Porque mulher, quando está mal, não é difícil você descobrir. Eu falo isso porque eu tenho uma em casa. Exemplo, minha esposa me chama de pretinho. Quando ela está muito feliz, ela me chama de diamante negro. Quando Midian me chama de diamante negro, eu sei que eu estou bem na fita. É diamante negro para lá, aí eu não aguento, eu falo, minha Galaque. Eu sei que eu estou bem. Mas o dia que aquela santa varoa abre a boca e diz assim, Eliel, eu já vou nela assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas é só lá em casa, que não tem isso não. O normal é pretinho. O dia que ela fala assim, Eliel ainda completa, Eliel Lima, aí eu, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu já vou orando, porque eu sei que a chapa está quente para o meu lado. Elias encontra uma mulher e emocionalmente está mal. O profeta disse assim, dai-me um copo de água. Sabe o que me abençoa no texto? O versículo 11. Olha o que diz o 11. O 11 diz assim, indo ela buscar. O que me abençoa é isso aqui, ó. No dia mau, no pior dia, no dia que emocionalmente essa mulher estava em frangalhos, no dia que antecedia a sua morte, essa mulher consegue fazer uma coisa fantástica. O que, pastor? Essa mulher conseguiu servir. No dia mau, esta mulher parou tudo para servir. Aqui eu aprendo 5 princípios, e eu começo a falar o primeiro a partir de agora. Nunca perca a oportunidade de servir. Servir é uma bênção. Servir é uma dádiva. Servir é uma chave. Servir é um caminho. Quer ver outra coisa boa de servir? Toda vez que você para servir, você acabou de abrir uma porta para receber. Diga para alguém que está ao seu lado, mas fale com ânimo. Fala assim, quem serve, recebe. Meu irmão, Deus esconde milagres para quem serve. Eu vou repetir. Deus traz milagres na vida de quem serve. Você quer ver um exemplo? Gênesis capítulo 24. Uma moça está na beira do poço, pegando água para sua família. Chega um desconhecido. A Bíblia cita o nome do cara, diz que ele se chamava Eliezer. E pede água a ela. Ela disse assim, o nome dela é Rebeca, eu vou dar água para ti e vou dar água para os teus camelos. Você sabe quantos litros de água bebe um camelo? Se ele não tiver com sede, ele bebe 17 litros, de uma só vez. Eu vou dar água para ti
e vou dar água para os teus camelos. Sabe quantos camelos Eliezer estava? Com 10. Não, presta atenção. Quem vai pegar água para os camelos, não era um cara forte como o Robinho está ali. Eu estou olhando para o Robinho dizendo, Deus, porque eu não sou magro assim, Senhor? Mas isso é outra mensagem. Quem vai buscar água para Eliezer é uma mulher. Não só para Eliezer, como para os seus camelos, que eram 10. Eu imagino as moças que estavam também no poço olhando para ela, dizendo, que absurdo, olha lá, louca. Nunca viu o cara, vai dar água para ele, ainda vai dar para os camelos. Aí está lá ela, descia no poço, a Bíblia diz que ela enchia o cântaro e subia. Enchia o cântaro e subia. Só que sabe quem é Eliezer? Sabe quem é Eliezer? Eliezer, servo de Abraão. Você sabe o que é que Eliezer está fazendo ali? Eliezer foi buscar uma esposa para Isaque. Sabe o que tem nos camelos? A Bíblia diz que os 10 camelos estavam carregados de ouro, que Abraão mandou Eliezer levar para a mulher que ele encontrasse para o seu filho Isaque. O ouro era dela. Eu vou me soltar. Eliezer tá lá, e a Bíblia diz assim, e Eliezer a observava. Está lá a moça, e não sabia de nada, pegando água para ela, para Eliezer e para os seus camelos. E Eliezer está olhando para ela. Eu imagino Eliezer olhando para ela e pensando, se você soubesse. Se você soubesse que por causa desse ato, você vai virar nora de Abraão. Se você soubesse que todo o ouro que eu estou trazendo vai ser teu. Se você soubesse que você vai casar com Isaque, vai ter 2 filhos, um vai se chamar Esaú e o outro vai se chamar Jacó. Jacó terá 12 filhos, que vai ser as 12 tribos de Israel. Se você soubesse. Aleluia. Olha bom crente aí ao seu lado e faz exatamente assim. Faz assim para ele. Se você soubesse. Não. Olha para ele de novo e fala assim. Se você soubesse. Se você soubesse, a tua mão já estava erguida já há muito tempo. Se você soubesse, já tinha um glória a Deus nessa boca. Eu estou me segurando, mas eu vou me soltar. Eu sou pentecostal, eu sou do fogo. Meu Deus. Bispo, deixa eu me soltar por 10 minutos. Eu prometo ao Senhor que eu volto. Mas recebe aí o que eu estou falando. Se você soubesse, a tua mão já estava erguida. Já tinha um glória a Deus na tua boca. Porque, meu Deus. Recebe o que eu estou falando. Quem serve, recebe. Outra coisa, eu aprendo aqui. Quem disse que o seu estado emocional é parâmetro para servir? Pastor, não vou hoje não, eu não estou bem. Seu estado emocional não decide você ser. Sabe por quê? Porque servir não depende da sua emoção. Servir é resultado da sua decisão. Tem gente que talvez não tinha um motivo para vir nesse culto. Tem gente que está aqui essa noite, era para estar em casa. E por que está aqui? Porque decidiu servir. E porque você decidiu servir, eu tenho uma palavra de Deus na sua vida. Vai brotar um milagre no teu caminho. Vai brotar uma vitória do Senhor no teu caminho. Tem alguém aqui para levantar as mãos e receber essa palavra e dar um glória a Deus aí? Então, primeiro, servir. Nunca perca a oportunidade de. Segundo, servir não depende da sua emoção, mas é um resultado da sua decisão.
Terceiro, quando o profeta disse para ela, vai buscar água, e ela vai, ele diz assim para ela, versículo 11: dai-me um pedaço de bolo. Tem traduções que diz pão, mas o original diz bolo. Engraçado, e quando ele pede bolo, ela não disse assim, vou buscar. Não, mas ela volta. O que você me pediu? Não, me traga agora um bolo. Não, peraí. Água eu tenho. Bolo a gente vai ter que marcar um gabinete. Ela volta e diz assim, eu tenho um pouco de azeite na minha casa. Eu tenho um pouco de farinha na minha casa. Para fazer um bolo para mim e para o meu filho. Aonde nós vamos comer e depois esperarmos a morte. Aqui eu aprendo um princípio. Esta mulher não se constrange em expor ao profeta a sua realidade. Olhe para mim. Todos nós carregamos na nossa vida uma coisa chamada realidade. Daqui a pouco o culto vai terminar, você vai embora. Sabe o que está te esperando em casa? Sua realidade. Amanhã de manhã, quando você acordar, olha para mim aqui. Sabe quem vai estar lá? Sua realidade. Não tem como você fugir ou se esconder da sua realidade. Quer ver um exemplo? Irmã, por trás dessa progressiva tem uma realidade. Você achou que não tem? Claro que tem. Pastor, já viu minha mecha? Estou vendo daqui. Muito bonita, por sinal, falo com respeito. Mas você tem uma realidade. Ah, se não fosse aquele santo produto. Ô varão, você está olhando aí para mim? Você tem uma realidade, rapaz. Ou você acha que não tem? Amanhã é segunda. Amanhã, quando você acordar, vem a realidade. Você fala, meu Deus, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Deus, essa semana, Jesus, Deus desce no Itaú, Senhor. Você tem uma realidade. Todos nós carregamos uma coisa chamada realidade. Mas recebe aí, eu vim como profeta. A vitória que Deus vai trazer para a tua vida, ela vai ser exatamente para a tua realidade. Eu profetizo e demônios vão retroceder da tua realidade. Ai meu Deus, tem um homem aqui, uma mulher para receber essa palavra? Eu declaro que uma porta vai se abrir por Deus para a tua realidade. Eu profetizo uma provisão de Deus sobre a tua realidade. Oh meu Deus, ai meu Deus. Vou me soltar. Recebe aí. Eu declaro uma provisão de Deus. Ai meu Deus. Robinho, deixa eu me soltar por 7 minutos só. Mas recebe que eu vou falar. Eu sou pentecostal. Eu sou, Manu, eu sou do manto. Eu sou do fogo. Recebe aí. Vai acontecer um milagre sobre a tua realidade. Se tem alguém que recebe, pula desse banco aí, dá um glória a Deus, se é que você crê nisso. Vai acontecer. Se você puder, eu queria que você tocasse pelo menos o ombro de 5 pessoas e diga assim para ele: Deus tem um milagre para a tua realidade. Não, fala para 5. Fala para 5. Diga, Deus tem um milagre para a tua realidade. Deus tem um milagre para a tua
realidade. O moço aí de blusa cinza, senhor mesmo, levante a sua mão. Deus tem um milagre para a tua realidade. Oh meu Deus, eu profetizo, o senhor de óculos aí, Deus tem um milagre, o senhor é para a tua realidade. Vocês, irmã lá do último mão, Deus tem uma vitória para a tua realidade. Você está aqui no meio lá atrás, recebe aí. Deus tem uma provisão para a tua realidade. Tem alguém que pode levantar a mão aí e dar um glória melhor sobre? O que seria o lógico? Quando o profeta ouve dela que ela só tinha para ele e para o filho. Olha o lógico. Desculpa. Não está mais aqui quem falou. Se você pede alguma coisa, exemplo, pastor, me dê essa toalha. Aí eu digo a você, só tenho essa. Que seria o lógico? Desculpa. Se você pede alguma coisa a alguém, a pessoa diz, só tem isso aqui? Desculpa. O profeta não. Olhou para ela e disse assim, faz para mim. Aí sabe o que eu aprendi? Anote aí. Deus não anula o que ele já decidiu fazer por causa da sua realidade. Ah, você não entendeu, né? Eu vou falar mais. Tua realidade não muda o que Deus já decidiu fazer. Ah, não, você não entendeu. Peraí, eu vou explicar mais. A tua realidade, ela não muda em nada a palavra de Deus. Mas tem um detalhe. Ô negão, está me ouvindo? Pega aí. Mas a palavra de Deus pode mudar a tua realidade. Se você puder, segure a mão de alguém, levanta a mão desse ente mais alto e você puder, diga para ele, a palavra de Deus vai mudar a tua realidade. Alguém crê nisso? Então o profeta olhou e disse assim, vai lá e faz para mim. Aí ela foi. O que mais me abençoa no texto é que essa doida foi. Tem umas pessoas na Bíblia que quando eu chegar no céu, eu quero ter 1 hora de prosa com elas. Eu vou perguntar, como é que você fez isso? Ela foi. Só que ela tem um filho e está em casa esperando comida. Tem um ditado que diz, e quem tem fome tem pressa. O menino está em casa. Quantos pais e mães eu tenho aqui? Levanta a mão, pai e mãe. Ok. Pai e mãe que ama o filho. Quem não levantou a mão porque odeia. Pastor, ele troço. Não sei porque está vivo ainda. Quem ama o filho? Levanta a mão, pastor. Meus guri, pastor. Ok. Você que ama os filhos, deixa eu pregar para você. O menino está em casa com fome. Essa prosa de me dar água, não, agora faz bolo. Isso demora. Então ela já chega em casa num horário atrasada. Vamos dizer que o menino fosse carioca que nem eu. Quando ela abriu a porta e entrou, o filho deve ter olhado para ela e deve ter dito assim, caraca mãe, estava onde? Coisa de filho. Eu estava ali com um profeta. Que parada é essa, mãe? Pois te explico. Correu lá na cozinha, pegou a farinha, o azeite, misturou, preparou a massa, acendeu a lenha. Quando o braseiro estava tinindo, ela foi, pegou o bolo e botou para assar. Daqui a pouco o cheiro do bolo inalou a casa. Eu particularmente, eu amo bolo. O bolo mexe comigo. Tem gente que ama torrada. Eu amo bolo. Pastor, gosto de uma torrada. Eu gosto de bolo. Ué, tem algum pecado nisso?
Eu amo bolo. Quer ver uma coisa? Eu vou falar, eu estou no altar. Você sabia que tem dia que eu levanto de madrugada em casa, não é para orar? Rapaz, às vezes eu estou dormindo, um sono pesado. De repente eu escuto uma voz, ele está na geladeira. Eu já levanto assim. Ó. Um dia desse eu me ferrei. Quando eu fui abrir a porta da geladeira para pegar o bolo, minha esposa estava atrás de mim. Eliel, se liberta disso. E eu com a mão no bolo falando com ela, eu não consigo. Eu amo bolo. O diabo, para me perturbar, abriu uma fábrica de bolo na porta da minha casa. Não ri não, irmão. A mulher lá faz um bolo de coco, que eu acho, e tem um anjo e desce para fazer com ela. Não é possível. Eu estou viciado. Essa semana eu fui lá comprar de novo. Aí a mulher, pastor, é aquele? Falei, é aquele, mas Deus vai me tirar da tua mão. Ela só fala isso toda semana. Eu falo, mas eu vou me libertar. Ela faz um bolo de coco. Rapaz, Robinho, eu vou te levar lá. Não, você vai ver. Tem um anjo e não é possível. Eu nunca vi um bolo daquele jeito. Eu gosto de bolo. No céu vai ter bolo. Quando o bolo ficou pronto, eu imagino que o menino lá da sala gritou assim, mãe, traz o meu pedaço aí. Ela gritou lá da cozinha, a gente não vai comer mais não. Tá doida, mãe? É que mamãe recebeu uma palavra. Recebeu a senhora, não eu. Ô mãe, que falaram para a senhora, mãe? A gente não tem um creme crack. A gente não tem uma goiabinha balduco. A gente não tem um Mirabel, a gente não tem um Fandangos, a gente não tem um Doritos. A gente não tem um traquina de morango com chocolate, até me arrepiei. Tem dia que eu durmo um do lado da minha cama. Quem está rindo dorme também. Você viu? Eu sei todos os nomes, né? Ô mãe, a gente só tem esse bolo. Que falaram para a senhora? Que a senhora virou a cabeça. Falaram para mim que a farinha da panela não vai faltar. O azeite da botija não vai acabar. E mamãe decidiu crer nesta palavra. Você sabe o que eu aprendi com essa mulher? Uma coisa fantástica. O que, pastor? Ela conseguiu fazer o filho crer na palavra que ela ouviu. Não foi o menino que ouviu, foi ela. Pai e mãe, levanta a sua mão, que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você será um agente de fé para a sua família. Você vai conseguir introduzir na sua casa a palavra que você recebeu. Eu profetizo e você vai conseguir introduzir dentro da sua família a palavra que sai do altar. Aleluia, 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 aleluia. Eu imagino um menino dizendo, ô mãe, vamos fazer o seguinte, senhora dá a sua parte, deixa a minha. Não, Deus quer o bolo inteiro. Diga para alguém que está ao seu lado, tem dia que Deus quer o bolo inteiro. E ela consegue, escute,
ela consegue fazer o filho crer na palavra que ela ouviu. Olhe para mim, a palavra de autoridade na sua casa não vai ser a Globo, não vai ser o Pokémon, não vai ser o lixo moral, mas eu profetizo e você vai conseguir, debaixo da autoridade do Espírito Santo, introduzir na sua casa a palavra que sai do altar. Olha para mim. Quer ver uma coisa? Eu aprendo nesse texto e eu já vou encerrar. O que é pastor? O que isso aprende no texto? Você quer ver um exemplo? Alguém vai a Jesus e falou assim: teu amigo Lázaro morreu. Olha Jesus, morreu não, está dormindo, e eu já vou lá despertá-lo do sono. Um absurdo. Você quer ver um outro absurdo? Você quer ver um outro absurdo? 2 Reis capítulo 7, Israel está em fome, não tem comida. A Bíblia diz que o povo uma mãe matou o filho para comer. Uma desgraça. Deus toma a boca do profeta para dizer assim: em meio a um caos, amanhã, a estas horas, haverá comida nesta cidade. Diga para alguém que está ao seu lado: um absurdo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Olhe para mim, eu já estou encerrando. Tem hora que Deus fala coisas que a nossa realidade não bate. Quer ver um outro absurdo? Quero, pastor. Vou te falar da minha própria vida. Levantei sofá para achar 50 centavos. Por quê, pastor? Porque na época eu morava num bairro, a minha igreja era no outro. E a Kombi que passava no meu bairro e passava no bairro onde era a igreja, era 50 centavos. E aí, pastor? Eu não tinha. O que o senhor fazia? Eu ia a pé. Pegava minha Bíblia e ia a pé. Pensa num crente que já andou a pé. Pensou? Multiplica por 1000. Eu. Pregava, Deus abençoava. Acabava o culto, voltava eu para casa a pé. Passava os irmãos de carro. Que palavra, hein? Eu, amém. Andava mais um pouco. Babá, babá. Vai com Deus, pregador! Eu amei, vai com Deus você também. E eu a pé. Chovia, daqui a pouco passava um ônibus, batia com a roda num buraco, a lama vinha em mim. E eu a pé. Aí uma vez eu estava no culto, Deus tomou uma profeta para mim, chamada irmã Marta, e disse assim: Eliel, Deus me deu uma palavra com você enquanto você pregava. Pode falar, irmã Marta. Estou te vendo viajando todo esse país de avião. Fiquei olhando. Você vai viajar tanto e vai chegar uma época da sua vida e vai ser mais fácil te encontrar no aeroporto do que em casa. Eu olhando. Te vejo pelo mundo, te vejo na África, te vejo na Europa, te vejo na América. Eliel, o Brasil vai te conhecer. Aí eu, você crê? Eu creio.
Ela acabou de profetizar, eu voltei para casa a pé. Hoje, pela graça de Deus, eu viajo tanto que no aeroporto da minha cidade eu sou conhecido de tanto que eu viajo. Chega, pode ser na Gol, pode ser na Azul, pode ser em qualquer outra companhia, tem gente lá e me conhece. Ô pastor, hoje é para onde? Tanto que eu viajo. Hoje eu viajo pelo mundo. Mas aqui está a pergunta: como que Deus fala que você vai viajar o mundo, quando na verdade você só queria sair de um bairro para o outro? Como é que Deus me via na América, quando eu não tinha 50 centavos para pegar uma Kombi? Um dia desse eu estava na Times Square com os meus filhos e a minha esposa. As crianças, a cara toda lambuzada de M&M, eu falei, se fica tranquilo, pode comer. A gente lá. Quando eu fui casar com ela, há 10 anos atrás, eu não tinha nada. Eu pedi minha esposa em casamento, falei, filha, vamos casar. A gente tinha 2 anos de namoro e 1 ano de noivado. Ela olhou para mim e falou assim, quem você tem para a gente casar? Fiquei com uma raiva tão grande. Olhei para ela e falei assim, tenho promessa. Se Deus fizer tudo que está falando, tu vai ficar bem, hein? Não é que a bichinha acreditou? Aí a gente casou. A gente não tinha dinheiro para pegar a Kombi, andava a pé, eu e ela. Aí um dia desse a gente estava na Times Square. Ela falou assim, Elia, vamos fazer uma selfie? Eu falei, vamos embora. Quando a gente foi fazer a selfie, eu cheguei assim perto dela e falei assim, Midian, e a Kombi? Ela, Deus é fiel, Ele é. Como é que Deus fala umas coisas quando a sua realidade é outra? Quem está pregando aí para você essa noite conhece o zero. Quem está pregando para você aqui essa noite já dependeu de 50 centavos. Quem está pregando para você aqui essa noite começou na beira de um valão. Quem está pregando para você aqui essa noite já viu a mãe dividir um ovo para 5. Quem está pregando para você aqui essa noite já foi para o culto de manhã, voltando do culto, pegar a blusa, lavar, a esposa torcer e botar no varal para secar, para usar à noite, porque só tinha uma blusa. Quem está pregando aqui para você essa noite já ouviu o que Deus ia fazer quando não tinha nada. Mas quem está pregando para você aqui essa noite também conhece um Deus que muda a história. Eu não sei para quem é, mas eu acredito que Deus me trouxe aqui para falar para alguém. E a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida essa noite é: Deus vai fazer coisas absurdas. Talvez você diga, pastor, eu não conheço a falta, eu não vim constranger você. Talvez você diz, pastor, eu não sei o que o senhor está falando de coisas que eu desconheço. Eu não vim aqui constranger você. Fique tranquilo. Eu só vim te falar de um Deus que pode pegar alguém da beira do valão, num lugar que já foi considerado pela ONU como o lugar mais perigoso do mundo, e fazer viajar o Brasil e o mundo. Oh, Deus pode. Deus pode. Se eu te pegar pela mão e te levar no bairro da onde eu saí, se eu pudesse botar você agora dentro de um jato e dizer para você, vamos sobrevoar onde eu vim, você ia dizer, pastor. Só saiu daqui? Saí. Pastor, o que o senhor está pregando é verdade. Deus pode.
Eu não sei para quem é, mas eu acredito no meu espírito que eu vim falar para alguém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A graça de Deus, ela me constrange. A graça de Deus, ela me constrange. O evangelho que mudou a minha vida. Aleluia. 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 Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Mas os meus pais me ensinaram a orar. Um dia minha mãe falou para mim: filho, se você permanecer fiel, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus mudou a minha sorte. Aquela mulher creu na palavra e a sorte da vida dela mudou. No tempo da seca tinha tudo. Se você crê, e Deus pode mudar a sua sorte. Se você crê em milagres absurdos, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para o altar. Eu quero orar por você. Eu falei alguma coisa e te tocou? Eu falei alguma coisa e te serviu? Você crê em coisas absurdas de Deus? Vem para o altar.